Olá, saudações a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira semana da EJA em 2021. Estamos fazendo história, não é mesmo? Com o tema O Legado Freiriano para uma EJA Emancipadora. Eu sou Érica Marinatti, professora da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atuo na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. O tema do diálogo de hoje é pensar uma educação emancipadora em narrativas de professoras orientadoras na EJA, papel tão importante que todos nós sabemos, quem está junto da gente nessa modalidade tão importante. Estão aqui conosco a professora Flávia Cota, professora orientadora da EJA, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ela é doutoranda em educação, com pesquisas na nossa modalidade, em EJA. Temos também a professora Andréia Fernandes, que atuou como professora orientadora da EJA no Centro Municipal de Referência de Educação do Rio de Janeiro, nosso querido CREJA, né? Um centro de referência maravilhoso que desenvolve trabalhos magníficos. Nosso ponto de referência. Ela é doutora em educação com pesquisas em EJA, memória e formação docente. Atualmente é professora da UERJ, no CAP UERJ. E temos também a querida professora Maírce Araújo, da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, doutora em educação, com pesquisas em narrativas e formação docente. Sejam muito bem-vindas, professoras. É um prazer receber vocês aqui. E eu lembro que todos os programas da terceira semana de EJA podem ser revistos a qualquer hora no YouTube da Multirio. Professora Flávia, vamos aquecer? Vamos começar? Vou começar por você. A partir da sua experiência, o que é ser professora da EJA? Ser professora da EJA é um desafio que consiste no olhar a cada sujeito pertencente à modalidade, quais suas diferenças, quais suas histórias, memórias, culturas, narrativas. É isso que consiste o professor da EJA para mim. Professora Maírce, tem alguma contribuição para falar dessa questão emancipadora? Bom dia, Érica, é um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E já começamos com a Andréia congelada, né, tadinha, né? Esses são os acidentes do percurso virtual. Então, eu quero começar dizendo isso, agradecendo a beleza dessa mesa, né? Muito me honra estar aqui ao lado de professoras da Flávia, né? Professora que está lá no dia a dia com a mão na massa, com a companheira Andréia, né? Que a gente já se encontrou em vários momentos, em várias situações, nesse nosso percurso de participar diretamente da construção da educação no país, no Estado, né, no cotidiano escolar também, né? Então, eu quero dizer isto, né? Eu quero começar dizendo da importância de uma mesa, de uma semana, que coloca lado a lado e no reconhecimento da importância, né, tanto do professor que está lá no dia a dia, construindo sua prática, refletindo sua prática junto com seus estudantes da EJA, quanto da professora como eu e a Andréia, que somos professoras da universidade, muitas vezes a nível central. Eu acho que esse é o caminho, né? Aquele caminho que Boaventura Sousa Santos chamou de ecológico, né? Da ecologia de saberes. É aquele caminho que coloca junto professoras da escola, da universidade, das secretarias de educação, entender numa perspectiva de horizontalidade, né? Então, a gente quero só realçar nessa primeira intervenção a importância da fala, o reconhecimento da fala da Flávia, para a gente pensar, né, como é que podemos construir
uma educação emancipadora, né? Que é o legado freiriano, principalmente nessa modalidade, né? Tão importante que é a EJA, né? EJA e Paulo Freire são dois pensamentos que deveriam ser indissociáveis. Muitas vezes se consegue dissociar, mas deveriam ser indissociáveis, tá? A gente não pode deixar de destacar o despertar da criticidade, trazer à tona os valores, a cultura e também resgatar a autoestima desse aluno. Sim, claro, claro. É isso, né? Eu vejo, Érica, que essas duas coisas que você está trazendo, elas estão muito interligadas, tá? Quando a gente reconhece o professor, a professora da sala de aula como intelectual do seu fazer, a gente também está pensando que esse professor, essa professora, diante de seu aluno, de seu estudante, também o reconhece como um sujeito, né? Que traz a seu saber de experiência feito para a sala de aula, como um sujeito da cultura, como um sujeito que pensa e olha sobre o mundo. Então, mas para que a professora e o professor tenham essa perspectiva, é preciso que ele também seja reconhecido enquanto alguém que pensa e reflete sobre o seu fazer, né? Ele não apenas faz, ele não apenas executa uma tarefa em sala de aula, né? O que a gente tem feito é quase uma militância ao longo desses 30 anos trabalhando com a formação de professores, esse desafio, né, de pensar na formação docente e contribuir para que professores e professoras sejam reconhecidos e se reconheçam como esse professor que pensa sobre o seu fazer e, consequentemente, né, olha também o seu estudante, a sua estudante como sujeitos produtores de saberes, de lógicas, que trazem para a sala de aula, uma leitura de mundo, né, que precisa ser conversada, reconhecida, ouvida, tem que circular na sala de aula, para que esse mundo vá se tornando cada vez mais amplo, né? Esse para mim, é um dos legados fundamentais de Paulo Freire, né? Que nos ajuda a construir essa educação que queremos. E aí já dizia Freire, né? É ação, reflexão, ação. Não é no silenciamento que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Perfeito, professoras, perfeito. Colaborações assim enriquecedoras. Me faz lembrar da questão que Paulo Freire sempre coloca para a gente na educação de jovens e adultos, que é através do diálogo, através dessa amorosidade, que a gente constrói uma realidade significativa para levar os nossos estudantes, né? Sem diálogo, a gente não caminha, a gente não perpassa nenhum processo educacional. Acho que a professora Andréia voltou. Andréia, traz alguma colaboração? Palavra com você. Então, né? Então, bom dia a todos e todas. Né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, rever 3 companheiras, né, dessa luta pela educação pública de qualidade, socialmente referenciada e para todos verdadeiramente. Né? Você me perguntava, Érica, sobre o que é ser professora da EJA, né? A primeira palavra que me vem à mente é militância, né? É resistência. Se a gente pensa quem são os estudantes da EJA, né, e as trajetórias de vida, os itinerários, né, a gente não consegue dissociar, na minha percepção, EJA de militância. É poder contribuir, porque é uma via de mão dupla, professores, funcionários de escola, estudantes, é poder contribuir para que um direito negado seja efetivamente cumprido, se constitua efetivamente como uma possibilidade de inserção dos jovens, adultos e idosos efetivamente no saber escolarizado, porque saberes nós temos, né? E se a gente pensar numa perspectiva freiriana, a gente percebe, né? A gente reconhece
que os saberes se constituem ao longo da vida e todos temos saberes. Todos temos os nossos saberes, né? Não há, como o Freire nos deixa, né, para reflexão, não há saberes mais importantes ou menos importantes, há saberes. Então, ser professor da EJA é saber fazer a mediação desse processo, né? E, assim, contribuir para a construção de uma educação que possibilite, né, que os trabalhadores, alunos da EJA, porque são todos potencialmente trabalhadores, né, desloquem de uma possível situação de opressão, de uma possível situação onde estão oprimidos e consigam se libertar, consigam alçar voos de uma verdadeira inserção na sociedade, no mundo letrado, enfim, nos processos e práticas sociais. Perfeito, professora Andréia. Vou aproveitar que você já está com a palavra e vou emendar numa outra pergunta. Você foi a primeira professora orientadora do nosso querido CREJA, nosso Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos. Pode nos contar um pouquinho dessa experiência? Conta aí essa trajetória, esse momento histórico para a gente. Foi um momento histórico, né? Lá nos idos de 2004, se a memória não me falha, né? Eu trabalhava na, então, Divisão de Educação da primeira CRE, da primeira Coordenadoria Regional de Educação, e acompanhando o então PEG, né, era ainda a outra nomenclatura, quando a professora Olinda, coordenadora da primeira CRE, me chamou e falou assim: olha, vamos abrir o CREJA lá na Rua da Conceição, né, no coração, né? O CREJA, na verdade, ele fica, para quem não conhece, para quem está nos assistindo, né, em todos os cantos do mundo, porque esse formato possibilita, né? O CREJA fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, na esquina da Rua da Conceição, com a Avenida Presidente Vargas, que é um dos centros nervosos do centro do Rio, né? Vamos inaugurar o CREJA e eu quero que você possa ir para lá para a implantação. Então, eu cheguei no CREJA, os móveis estavam chegando, a escola estava sendo montada. Então, foi uma alegria muito grande poder participar desse momento de nascimento do CREJA, efetivamente, né? O diretor, à época, era o professor Roberto, e trabalhamos juntos nessa implantação e, do lugar de professora orientadora, o desafio que eu trazia era o desafio de pensar aquela instituição, né? Pensar o CREJA como um espaço formativo para nós, professores, para os funcionários que chegavam junto com a gente, para os alunos que já chegariam, para os estudantes. Estudantes numa perspectiva diferenciada. Estudantes numa perspectiva diferenciada, porque a própria conformação do CREJA, ela prevê aula manhã, tarde e noite, né? A oferta da EJA manhã, tarde e noite, com turnos de 2 horas. E justamente buscando atender, é assim que nasce o CREJA, buscando atender os trabalhadores que transitavam pelo centro do Rio. Então, eles passavam, assistiam às aulas, participavam das atividades escolares e seguiam para o seu local de trabalho. Então, e aí o desafio era pensar esse processo formativo com eles, que chegavam cheios de tantos saberes, dos saberes da vida, e com os professores, e todo mundo chegando junto, de alguma forma, todo mundo chegando ao CREJA, naquele momento, com um cheirinho de tinta nas paredes, né? Inaugurando a instituição. Então, assim, o meu exercício era um exercício de valorização do espaço de formação docente, né? E as memórias são muitas, a gente ficaria aqui o dia para eu poder contar tantas memórias, né? As memórias são muitas, mas se eu puder sintetizar, eu sintetizo na perspectiva de formação, de entendermos a escola da EJA, de entendermos o centro de referência como um espaço formativo, e que dentro da sua proposta, né, e eu sei que funciona assim hoje, ele se coloca também como uma possibilidade de interação com o público externo, né?
Eu lembro quando a gente inaugurou a sala de leitura Paulo Freire, a potência que trazia ali, por que este nome, né? Então, foi um momento muito rico e que eu tenho muito carinho, a instituição que eu tenho muito carinho. Muita história, né, professora Andréia? Emocionante. Até me arrepiei de lembrar esse histórico do início do CREJA, Oi, né? Érica. E hoje o CREJA é maravilhoso. Ele faz formação, ele atende os estudantes, atende a comunidade. É um espaço enriquecedor para todos nós. Até mesmo para os professores que não pertencem à nossa modalidade, a Educação de Jovens e Adultos. Convido a vocês que não participam, né, da Educação de Jovens e Adultos, que vá conhecer o CREJA, porque é um espaço enriquecedor de formação própria, humana, né? A gente consegue entender e ver o estudante real, as práticas reais, o que acontece de fato na sala de aula. Os professores são autores da prática pedagógica, eles levam essa construção do conhecimento de uma forma bem prática, enriquecedora, e é um espaço maravilhoso para todos nós, professores da rede pública e também de outras redes. Podem ir visitar o CREJA, que é maravilhoso. E agora, professora Andréia, obrigada. Oi, professora. Pode falar, professora Érica, Flávia. Eu acho que a gente não pode deixar de destacar, com essa belíssima experiência e história que atravessa a professora Andréia, o papel do afeto nessa relação. Né? É o afetar e o ser afetado na relação com os alunos, comunidade, professores, gestores. É isso. Perfeito, né? Paulo Freire já traz para a gente essa questão dessa boniteza, da amorosidade, né? É o professor estar ciente do seu papel e agregar com essa amizade, com esse companheirismo, com essa afinidade mesmo, afetar o outro. A gente sabe que a afetividade na aprendizagem tem muitas relações aí. E o nosso aluno da EJA merece esse compromisso, merece esse sentimento envolvido para ele caminhar aí no desenvolvimento de cada um, né, de cada realidade que é colocada para a gente. E agora eu vou passar para uma pergunta para a professora Maírce. Professora Maírce, vamos lá. Já o debate já está bem aquecido, eu estou me arrepiando com as colocações e vamos ver aí como que você, professora Maírce, como as narrativas de professores e professoras, orientadores e orientadoras, podem ser pensadas como instrumento da própria formação docente. Nessa perspectiva para a emancipação que a gente já está colocando aqui, vários vieses, né, de emancipação. Deixo com você, professora Maírce. Tá bom. Obrigada, Érica. Na verdade, essa questão das narrativas docentes é a questão que tem nos movido na pesquisa nos últimos 30 anos. É muito interessante essa questão da pesquisa, que quando a gente para prestar atenção o que está nos movendo enquanto é o interesse de pesquisa, a gente vai ver que esse interesse atravessou a carreira da gente como professora, né? Eu quero dizer isso de onde eu falo como eu sempre me apresento como uma professora da escola, do chão da escola, né? Eu fiquei 25 anos na escola básica, né? Nos primeiros tempos na escola básica, dos primeiros anos, dos anos iniciais, e depois eu fui para o curso normal. Então, durante 10, 15 anos eu trabalhei na escola normal. E durante todo esse tempo, a questão da formação docente é uma formação docente que me mobilizava, né? Eu digo que o desejo de trabalhar com a formação docente nasceu em mim na minha primeira sala de aula, na minha primeira turma de alunos da escola básica, quando eu comecei a receber as estagiárias do curso normal. E quando as estagiárias do curso normal vieram para a minha sala de aula, nasceu o desejo de fazer o curso de pedagogia e de participar, não só diretamente naquele processo de viver o ensinar a aprender, como diz Paulo Freire, que quando a gente ensina, a gente aprende, né? Com as crianças, mas também com as professoras, né? O desejo nasceu ali e foi a partir dali que eu fui fazer o curso de pedagogia e enfim, fui a vida inteira trabalhando com essa questão, pensando nessa relação da formação
docente. E formar docente, fazer essa formação docente para mim, ao longo de toda a minha carreira, foi articulada com esse processo de conversar. O que a gente está fazendo aqui? De conversar, de ouvir, de trocar, mas trocar de dialogar, né? Usando bem um conceito Paulo Freire, entendendo que o diálogo não pressupõe pelo menos duas pessoas, pressupõe uma horizontalidade, pressupõe ouvir o outro, né? Para que cada um possa dizer a sua contrapalavra. Então, ao longo da minha carreira de formação, eu vivi isso, eu fui vivendo isso. Enquanto professora da Escola Normal, coordenadora da Escola Normal, o que a gente fazia sempre era organizar grupos de estudos. Grupos de estudo que nos possibilitasse o quê? Que cada professora fosse falando da sua experiência, fosse narrando o que acontecia na sala de aula. E, a partir disso, nós íamos nos organizando, nós íamos nos preparando para enfrentar os desafios do cotidiano. Porque é importante também dizer isso. A sala de aula é atravessada pelo cotidiano, né? Qualquer sala de aula, da educação infantil, dos anos iniciais, da EJA, da pós-graduação, né? Então, pensar em toda essa formação a partir do cotidiano foi alguma coisa que me atravessou enquanto professora a vida inteira. Quando eu fui para a universidade, né, eu já fui para a universidade depois de uma grande trajetória na escola básica, eu levava uma certeza para essa universidade, que eu não poderia me afastar da escola, né? Eu não poderia me afastar da prática docente direta, né? Fosse dos anos iniciais, fosse da EJA, fosse da educação infantil, eu centrei minha pesquisa mais na questão da alfabetização das crianças, né? Bem nesse campo que eu centrei minha pesquisa, mas ao mesmo tempo entendendo que o sentido da pesquisa nascia dessa articulação universidade-escola, né? Nascia desse processo de ouvir, né? É por aí, né, que eu encontro Paulo Freire, é por aí que Paulo Freire vem informando todo o meu referencial teórico, mas também metodológico ao longo da minha carreira, né? De pensar isso, que para formar é preciso ouvir, é preciso saber que experiência está sendo construída cotidianamente na escola. Então, é onde entram as narrativas, né? Mais recentemente, a gente tem feito um segundo investimento, que também é um segundo e um terceiro investimento que tem sido muito primoroso. Primeiro, daquele momento que atravessou a minha carreira de professora na escola, onde a gente sentava muito mais para conversar, para fazer o que a Andréia fez aqui, para contar as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas angústias, os nossos não saberes, mas também os nossos insights, as nossas descobertas, aquilo que a gente descobriu que funcionava, que seria bacana, tá? Então, durante muito tempo dessa experiência, começa a nascer também o desejo de escrever sobre essa experiência, né? Então, durante muito tempo, foi isso, né? Toda a minha produção, ela é nesse sentido, de escrita de experiências sobre esse processo formativo que a gente vai construindo, porque também a gente entende uma possibilidade de pesquisa que a gente chama de investigação-formação. Por quê? Porque o fato de eu ser pesquisadora não significa que eu também não seja formada nesse processo da pesquisa, né? Quando hoje eu estou aqui conversando com Flávia, conversando com a Andréia, conversando com você, Érica, como é que as falas de vocês estão me atravessando, né? Estão me contando do que é a construção da EJA
nada no Rio de Janeiro, né? Algumas coisas eu sei, né? Através do Daniel me orientando, através das nossas professoras que chegam nos grupos de pesquisa compartilhando as suas experiências, as suas ansiedades, as suas dúvidas, a gente vai construindo esse saber. Mas a cada vez que a gente ouve, a gente vai sendo afetada por isso, né? A gente vai sendo formada nesse processo. Então, as narrativas, elas atravessam a minha própria formação de professora, de pesquisadora, e como eu me reconheço hoje, professora pesquisadora, né? Então, é entender esse potencial, principalmente que a gente tem que marcar uma diferença, que existe uma posição dentro da formação docente, que a gente chama de uma formação mais tecnicista, né? E que não caminha no caminho da emancipação, que pensa a formação numa lógica diferente, né? Pensa a formação como um processo de alguns especialistas que estudam, preparam, formulam suas lógicas, formulam seus manuais e olha as professoras, não importa onde elas estejam, como aplicadoras desse conhecimento. E aí, quando eu estou trabalhando na questão da pesquisa, dessa perspectiva, né, da narrativa, como um processo de pesquisa e processo de formação docente, eu estou confrontando essa lógica, que olha os espaços educativos como espaços de aplicação, né? Eu estou olhando os espaços educativos como espaço de produção de conhecimento, de formação, de pesquisa, de formulação de pistas que todos precisamos para construir essa educação que a gente chama de uma educação emancipadora. O que é uma educação emancipadora? É uma educação onde o sujeito, Paulo Freire diz, né, a questão da leitura do mundo e a leitura da palavra, né? O que é essa relação leitura de mundo, leitura da palavra, né? Para que a gente aprende? Ler e escrever, por quê e para quê? Essas são as perguntas, continuam sendo as perguntas fundamentais quando a gente fala em educação transformadora, emancipadora. Eu só vou fechar um pouquinho, porque eu não posso tomar a palavra o tempo todo, né? Se a gente pensa nos tempos que a gente está vivendo, né? Mais de 600 mil óbitos, né? Que a gente tem hoje, esse luto profundo que estamos vivendo, né? Essa discussão que a gente tem hoje, que coloca a ciência no centro da referência, muitas vezes negando essa ciência. Um lado para reafirmar essa ciência e outro lado para negar essa ciência, né? O que seria, dentro desse contexto, uma educação emancipadora? Para que nós, professoras, né, da EJA, então vamos diretamente para a EJA, o que nós, professoras orientadoras, professoras investigadoras, podemos pensar com o papel da EJA agora neste contexto, né? Eu vou ensinar meus alunos a ler e escrever para quê? Para ler esse contexto. Qual é a ciência que está sendo valorizada hoje? Como é que eu me protejo disso tudo que está acontecendo? O que de fato é uma situação, é uma sociedade democrática? Eu quero ler e escrever para quê? Né? Para poder, como é que eu me aproprio desse conhecimento que foi produzido por todos, que é a linguagem escrita? Para que eu me aproprio desse conhecimento, né? Esse conhecimento tem que me ajudar a articular essa visão de mundo que eu tenho construída no cotidiano com todos outros saberes que circulam na sociedade, né? E que me ajudam a ter uma visão mais clara de onde eu estou e para onde que eu caminho, né? Nessa sociedade que o tempo todo ela é contraditória, né? Ela tem, quando a gente fala espaço da EJA, a gente fala espaço de quem foi excluído da escola, né? A quem foi negada, a Andréa já falou isso quem foi negado. E como reafirmar isso hoje? Reafirmar isto é olhar esses sujeitos como sujeitos cidadãos com direitos, né? E sujeitos históricos, culturais, que precisam se apropriar dessa linguagem escrita, dessa leitura escrita, para intervir no mundo.
né? Para construir outro mundo, porque mais do que nunca a gente está insatisfeito com o que a gente vive hoje, né? Esse contexto que a gente vive de luto é um desafio, né? E aí, nesse momento, é que Paulo Freire nos desafia a pensar, né? Nas situações limites, das situações limites, pode brotar os inéditos viáveis, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Vou parar um pouquinho, que eu já peguei muita conversa. Érica, pode me interromper. Nada, professora Maíse. Eu tenho um vício docente de falar muito, tá, querida? Estamos aqui para uma conversa muito relevante. Tem que ser a conversa de todo mundo. Muito significativa e com a sua fala muito pertinente a todo o cenário vivido hoje. E me fez lembrar, né, que a educação é um ato político, sim. O que a gente quer com a educação emancipadora? Os nossos professores precisam estar atentos e pensar sobre esse processo. Me fez lembrar também que estudar a sala de aula, estudar os estudantes, as realidades postas ali para cada sala de aula, para cada agrupamento, é de suma importância para poder alinhar a prática com a teoria, né? Muitos dos nossos professores desenvolvem uma prática maravilhosa, mas às vezes não sabe que a prática dele está respaldada com alguma outra teoria significante, relevante, que esteja alinhada, que venha de encontro com algum teórico da educação. Então é importantíssimo o professor, orientador ou não, ele estar ciente que a prática dele, a sala de aula e os estudantes já é um conhecimento humano, já é um material humano a ser pensado com foco nessa orientação, nessa educação emancipadora. Muito bom o comentário, as suas reflexões. E vou passar agora, professoras, para um outro ponto. Vou gerar aqui, vou formular uma outra pergunta. O professor orientador, sem dúvida, é uma figura fundamental para a articulação do trabalho entre a EJA 1 e a EJA 2, que correspondem aos anos iniciais e finais do fundamental, do ensino fundamental, não é mesmo? Em suas experiências de professoras orientadoras, quais são as possibilidades que vocês têm encontrado para fazer essa articulação dentro de uma perspectiva emancipadora da educação? Deixo a palavra com vocês, é uma pergunta maravilhosa que traz para a gente vários aspectos. E aí, quem gostaria de começar? A professora Flávia, Maísa ou a professora Andréia? Eu posso começar. Vocês estão me escutando? Estamos, professora Andréia, pode falar. Então vamos lá. Então, eu penso, né, em diálogo com o pensamento de Paulo Freire, eu penso que a perspectiva do diálogo, né, é um caminho para a construção dessa articulação entre PEJA 1 e PEJA 2, né, entre EJA 1 e EJA 2. O Paulo Freire vai dizer, em Educação como Prática da Liberdade, que o diálogo se constitui numa relação horizontal, né? E para tal é necessário, né, amor, humildade, esperança, fé. Por isso tudo que o Paulo Freire vai dizer para a gente que só o diálogo comunica, né? E essa perspectiva eu considero indispensável. Então, assim, o trabalho do professor orientador, da professora orientadora, que é preciso que haja consciência e ciência de que esta é uma função pedagógica, ainda que não seja necessário na estrutura da Secretaria Municipal de Educação do Rio, que o PO seja um pedagogo, ele é um professor, né? Mas é preciso ter a consciência da função pedagógica, de uma função de assessoria às turmas e aos docentes, né? Diante do papel aí articulador que se faz pelo acompanhamento cotidiano do PEJA, pelo estabelecimento dos diálogos, pelo estabelecimento do olhar de ver, aquele olhar observador que permite a gente observar e construir nos encontros de centros de estudos, nos encontros de formação, uma forma de dialogar, de conversar também com esse docente sobre os caminhos,
construir os caminhos. E aí, dialogando com a fala anterior de Maísa, e também com uma fala que a Érica fez anteriormente, né, uma questão que chamava atenção a mim no CREJA era a perspectiva da autoria. Né? A autoria docente, né, o investimento na autoria docente e na autoria discente. É um trabalho que eu posso trazer como exemplo e que me chama, sempre eu recorro a essas memórias, né, de como a autoria se fazia presente no cotidiano, eram ações desenvolvidas, lideradas, vou chamar assim, pela professora Marília de Ciências, que ela partia dos saberes populares, dos saberes daqueles jovens, adultos e idosos, sobre as plantas, os usos, né? Para que serve a erva doce, para que serve um chá de erva doce. E ela trazia esses alunos para o ponto de vista de serem construtores e autores dessa ciência, né? E eram exposições e materiais e diálogos e intervenções belíssimas. Então, era um movimento de desafiar tanto os discentes como os docentes de diferentes turmas do PEJA a visitarem aquela construção, né? E era um trabalho de autoria e um trabalho de escuta dos estudantes, de escuta desses saberes, dos saberes que vinham da prática vivida deles e em diferentes cantos desse Brasil imenso, maravilhoso, rico, cultural, né? E ali a gente tinha saberes para que era bom o chá disso ou o chá daquilo, né? Que se articula com as culturas de cada um, as culturas populares, e a escola precisa ser cada vez mais um espaço de potencializar essas trocas. A gente aprende com a troca, né? Nós, professores e professores orientadores, precisamos nos ver cada vez mais como potenciais mediadores desses processos e utilizando como exemplo a perspectiva pedagógica, né, desse exemplo que eu trago da professora Marília no CREJA, a gente via ali um outro formato de articulação de saberes e articulação do PEJA1, do PEJA2, dos docentes, dos funcionários. Era maravilhoso, assim, isso me encanta. Para mim, essas perspectivas, esses são exemplos de uma educação de jovens e adultos viva e inclusiva do ponto de vista da inclusão social e de dar significado, de construir significado, os usos práticos, os usos sociais, os usos para a vida, como vida e escola interagem. Assim, eu vou pensando por aí. Ótimo. E aí, nesse sentido, né, eu destaco o desenvolvimento de ações que mobilizem a escola como um todo e não como parte, PEJA1, PEJA2, né, numa composição única de que todos somos PEJA. Perfeito, professora Flávia, isso uma mesmo, somos uma escola única. Uma integração, né? É isso, Andréia. Que eu trouxe, ele vai nesse sentido. Perfeito, é isso aí. EJA 1 completa a EJA 2, né? É um caminhar com estratégias um pouco diferentes, mas que uma complementa a outra. Pode falar, professora Maísa. Porque pensando, essa integração que vocês estão colocando aí é sempre um desafio para a escola, né? Seja em qualquer modalidade que a gente está trabalhando, né? Quando a gente diz que a educação infantil trabalha para um lado, os anos iniciais trabalham para o outro, né? Como é que o ensino médio vai para um lado, o fundamental vai para o outro, quer dizer... envolver-se em projetos e em princípios que unam, né, é um desafio como um todo para uma educação emancipatória. Isso aí eu acho que é fundamental. Mas a conversa me fez pensar em duas coisas, viu, Andréia? A partir de como vocês foram contando, eu fui lembrando de dois conceitos do Paulo Freire que eu falei anteriormente e não desenvolvi. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando aqui, que é a questão da situação
limite do inédito viável, né? Porque quando a gente fala em EJA, a gente está falando em situação limite, né? Em muitos sentidos, até no sentido do reconhecimento dessa modalidade de ensino dentro do sistema de educação, né? Até do ponto de vista do direito, do reconhecimento da importância, né, dessa modalidade de ensino, a gente está falando de situação limite, né? Se a gente pensa também nesse público que vai para a EJA, nós estamos falando de situação limite. Mas por ser situação limite, né, ela também possibilita essa questão dos inéditos viáveis, né? E é interessante, comparando um pouco com Paulo Freire, é um exemplo bem claro, bem simples da vida dele, né? E que a gente foi conversando sobre isso esse ano, do centenário dele, é que quando ele sai do país, ele vai simplesmente exilado, né? Ele vai embora, porque as suas ideias são revolucionárias, são perigosas, né? O lápis e o giz, eles foram reconhecidos como perigosos, revolucionários, mais ou menos como a gente tem vivido hoje, né? E aí o Paulo Freire vai embora, ele vai embora e vai sendo acolhido pelos outros países que ainda não estavam vivendo aquele processo ditatorial como a gente estava vivendo, então ele vai sendo acolhido no Chile, em outros países, vai para a África também. E aí é nesse momento que Paulo Freire sai do Brasil e vai para fora do Brasil, que ele está exilado, que o pensamento dele começa a se espraiar, né? É interessante a gente pensar nisso, né? É vivendo a situação limite, né? De exílio, de rompimento com a sua terra, uma terra que era tão cara a Paulo Freire, né? Que o pensamento dele vai sendo disseminado pelo mundo, né? O pensamento obra, tanto que a Pedagogia da Oprimida, o seu clássico, foi escrito fora do Brasil, ele é conhecido fora do Brasil primeiro, para depois vir conhecido para o Brasil. É por isso que quando a gente anda pela América Latina, que a gente conversa com os professores da América Latina, a gente dá de cara com Paulo Freire, pessoal. Uma última etapa da nossa pesquisa, a gente tem trabalhado com redes de docentes, professores de escola, de todas as modalidades de ensino, que se organizam em grupos para estudar, para pensar, para fazer seminários, congressos, né? Para fazer pesquisa a partir da escola e da comunidade. Onde a gente anda? México, já fui no México, no Peru, na Colômbia, na Argentina. Onde a gente vai, está lá. Paulo Freire está lá. A frase do Paulo Freire, o pensamento do Paulo Freire, os princípios freirianos, muito mais, às vezes, do que no Brasil, que a gente sabe que teve um grande silêncio sobre Paulo Freire durante muito tempo, né? Muito tempo. A meu curso de magistério, no Pedagogia, eu não li um livro de Paulo Freire. Tudo bem, sou velhinha, era lá na década de 70, mas durante muito tempo também, nas últimas décadas, Paulo Freire teve exilado dos nossos cursos de formação. Mas é importante a gente pensar nessas duas relações. É quando ele vai embora, quando corta a sua cotidianidade no Brasil, corta aquele vínculo profundo que ele está fazendo com os trabalhadores, com as trabalhadoras, para pensar como é que a leitura e a escrita pode, de fato, mudar o mundo através das pessoas. O pensamento se espalha, né? E aí não tem como, depois que o pensamento se espalhou, que ele disseminou, que ele virou semente, não tem mais como voltar com esse sentimento, não tem mais como voltar atrás. Então, eu acho que a EJA, esse espaço da EJA, ela tem essa característica de situação limite. E esses projetos, por exemplo, quando vocês vão trazendo, que eu comecei a conhecer através do Daniel, a história do CREJA, esse espaço da Rua da Conceição, que assim que passar a pandemia eu quero ir lá conhecer, é isso, né? Da situação limite brotam os inéditos viáveis. E eu acho que é isso que a gente precisa levar. Nem estou falando que precisa, não gosto de ser prescritiva, mas eu acredito que aconteça nos encontros de formação que vocês priorizam dentro do CREJA. É isso que eu acredito que acontece lá.
né? Que é isso, nessa reflexão coletiva, nessa troca, nessa conversa sobre as práticas docentes, sobre os projetos que dão certo, sobre o envolvimento. Por que esse projeto, de repente, envolveu todo mundo? Esse projeto pegou PEJA 1, PEJA 2 e todo mundo queria participar dele. O que ele tem de inédito viável? O que ele ajudou a romper com uma situação limite que é do próprio sistema educacional brasileiro, que é da própria sociedade brasileira, que é do próprio tempo histórico que a gente está vivendo, né? Ajuda sim, porque são esses lampejos que estão lá no cotidiano que vão construindo essa educação que a gente quer. Não somos iluminados um dia que vai dizer, olha, gente, a educação emancipatória tem que andar por aqui, por aqui, por aqui. Não, ela está sendo construída. E só para fechar minha fala, eu queria dizer o seguinte, é preciso muito estudo para isso. E o estudo é direito nosso, né? A gente tem direito a estudar, qualquer nível de ensino onde a gente esteja. Essa bandeira, eu fui presidente de sindicato quando eu era lá da escola, depois eu fui para outros caminhos, né? E essa é uma das nossas bandeiras de luta, é isso. Sempre foi essa. Queremos espaço e tempo para estudar. Tá? Para ler as nossas práticas e pensar em que essas práticas rompem com algumas teorias, reformulam as teorias e ajudam a construir novas teorias. Queremos espaços de estudo. Isso tem que ser uma luta. É um absurdo o professor ter um contrato de 20 horas e ele não poder ter 6 tempos para estudar. Professora Maírce, então, o PEJA, nessa luta, a sua fala é a consciência do nosso PEJA. Eu acho que Flávia aí está se coçando, Andréia está maravilhada, porque essa fala vem de encontro com o nosso PEJA realmente. E aí nós temos esse tempo de estudo. Oi, Flavinha, pode falar? Nesse sentido da escola como espaço de formação, né, para os docentes e discentes, eu queria destacar o potencial do Centro de Estudos às sextas-feiras, como esse espaço, né? Como é claro que não atende uma dimensão do todo da formação, como a professora Maírce bem destacou, né? Da necessidade da gente estar trocando, estudando, porque para ser docente é uma profissão que envolve muito estudo, muita aprendizagem. Na EJA, então, é destacável, mas os nossos centros de estudos é uma potência nesse sentido, para a gente estar refletindo sobre as nossas práticas, sobre as nossas ações e toda a pluralidade do contexto escolar. Perfeito, professora Flávia. E com esse debate todo, eu vou entrar em outra pergunta que está atrelada também ao centro de estudos. Nessa articulação entre EJA 1 e EJA 2, a alfabetização, leitura e a escrita são temas recorrentes. Maírce, dentre as suas pesquisas e publicações, em um de seus textos, A Alfabetização Tem Conteúdos, nos faz essa provocação muito significativa. A leitura e a escrita na EJA é também uma provocação sobre o qual precisamos refletir nos centros de estudos. Que pistas você poderia compartilhar com os professores, as professoras, os orientadores, sobre essa questão dos conteúdos alfabetizadores, né? A professora Flávia já levantou essa questão dos centros de estudos. E eu queria que o Centro de Estudos é um momento de estudo, como a Flávia colocou, a gente aproveita, foi uma pauta de luta que a EJA conseguiu, o nosso PEJA tem, né, os centros de estudos garantidos para essa reformulação de teoria e prática, está perto da realidade, junto EJA 1 e EJA 2, para poder traçar essa estratégia e essa horizontalidade, né, de estratégias dentro das nossas unidades escolares. Deixo com você, professora Maírce, o que a senhora pode contribuir novamente com esse assunto e depois eu passo um pouquinho para a Flávia, para a Andréia, para falar essa questão do centro de estudos também.
Olha só, eu agradeço a pergunta, né? Essa pergunta é um presente para mim, né? Porque esse artigo, Alfabetização Tem Conteúdos, ele foi escrito ainda na época do meu mestrado, né? Da minha dissertação de mestrado, em 94, né? E é muito interessante como ele volta sempre, e volta e meia eu tenho alguém me falando sobre isso, tem para discutir. É interessante que esse artigo, ele vai em torno do trabalho de uma professora, né? Tá lá, é uma professora, várias professoras que estão contando as suas experiências e é lendo a escola, é lendo a prática que a gente faz essa pergunta. A alfabetização tem conteúdo? Qual é o conteúdo da alfabetização? Porque essa questão do currículo e dos conteúdos mínimos, ela atravessa toda a escola, né? Toda a Constituição. Não é à toa que hoje, aí a gente tem que voltar a lembrar, né, que a gente tem uma grande discussão sobre as BNCCs, né, as Bases Nacionais Curriculares Comuns. Não é à toa que a BNCC representa um espaço de luta e de concepção de que conhecimento tem que estar dentro da escola, né? Então, eu acho que quando a gente fala em alfabetização tem conteúdos, a grande importância dessa pergunta, quais são os conteúdos, não é só da alfabetização, é da escola, porque a gente ali, nessa questão do conteúdo, a gente encontra a razão de ser nevrálgica da escola. Durante muito tempo, o importante da alfabetização era só a metodologia, como que se não tivesse conteúdo, como que se alfabetizar fosse só uma questão de codificar e decodificar, de juntar sílabas, letras e palavras e decodificar aquilo que estava, essa linguagem, né? Esse código, né? Que é a linguagem escrita. Durante muito tempo a discussão ficou centrada nessa discussão, né? Mudava-se os métodos, eram fônicos, era sintético, era analítico e rodava-se em torno da mesma questão, né? À medida que a gente começa a trazer algumas discussões, e Paulo Freire é central nessa discussão, porque quando ele vai organizar lá a experiência de Angicos, né? E aí a gente lembra que para organizar a experiência de Angicos, para pensar naquela experiência que é muito mais do que um método de alfabetização, nunca foi chamado de um método de alfabetização, mas incorpora também uma metodologia de ação, ele se baseia muito também na prática da Elza, a primeira mulher dele, que era uma professora alfabetizadora, né, de crianças, né? Então, quando Paulo Freire pensa uma metodologia de alfabetização, uma metodologia de ação, né, não é só o conteúdo, não é só o método que ele está centrando, né? Tem lá uma frase que eu gosto muito no Educação como Prática da Liberdade, que ele vai dizer dos 3 elementos que precisa para você constituir uma alfabetização. E aí ele coloca um método que seja crítico, mas ele coloca um conteúdo que seja o conteúdo em si da aprendizagem. Eu estou falando um pouquinho de memória aqui, porque eu não botei meu livro aberto, porque o meu livro todo velhinho, mas ele diz exatamente essa frase. Ele coloca a questão do conteúdo como uma questão central quando a gente vai discutir a alfabetização. E que conteúdo é esse, né? E aí ele diz que o conteúdo é o próprio conteúdo da aprendizagem. O que significa isso, né? Significa que alfabetizar, ler e escrever, por quê e para quê? É isso que ele está buscando a pergunta, né? Aprender a ler e escrever como um outro instrumento, como uma outra forma de compreender onde nós estamos, né? O que estamos fazendo aqui, que mundo é esse? Olha o contexto que a gente está vivendo hoje e as discussões que a gente vive, que é na articulação ciência-natureza, por exemplo. Vamos pensar isso. Como mais do que nunca hoje, a ciência se vê desafiada pelos próprios saberes dos povos originários, né? Hoje a gente discute isso com mais clareza do que há 10 anos atrás. A relação homem-natureza dos povos originários, né? Dos indígenas, dos quilombolas, né? Vamos
dos indígenas, principalmente, na conservação das florestas, na produção dos conhecimentos medicinais, na forma de organizar a sociedade. Hoje, mais do que nunca, está nos confrontando com uma lógica neoliberal, capitalista, que os brancos civilizados, inteligentes e cultos nos colocaram na cilada que temos hoje. Que cilada que nós temos, né? De onde veio esse vírus, né? O que esse vírus significa para nós da desregulamentação homem-natureza, né? Está claro isso. O vírus, ele também é fruto de uma opção de organização de sociedade, da forma pela qual nós temos lidado com a natureza. Caramba, os povos originários, os povos indígenas, a população indígena já vem dizendo isso para a gente há muito tempo. A hora que terminar a última nação indígena, termina o mundo. Quem disse isso é Krenak, não sou eu. Né? E aí são os conteúdos. Aí a gente está falando de conteúdos alfabetizadores. Os conteúdos, alfabetizar tem a ver com compreender o mundo. Compreender o mundo passa por me compreender enquanto sujeito, compreender a sociedade e compreender este mundo, essa outra parte de nós que parece fora de nós, que é a natureza, mas da qual somos parte, né? Isso são os conteúdos alfabetizadores. E que a gente, dentro de uma visão de escola, foi empobrecendo, foi transformando em gramática, foi transformando em polissílaba, em oxítona, em dígrafo, em ditongo, né? Em partes do corpo, cabeça, tronco e membro, sem nem mesmo juntar, que cabeça, tronco e membro é uma unidade, né? Então, esse currículo foi, ao invés de nos ajudar a pensar sobre o mundo, foi nos ajudando a despensar esse mundo. Então, o convite de Paulo Freire e do Alfabetização Tem Conteúdos, a pergunta, quais são os conteúdos alfabetizadores, é tranquilo, são os conteúdos que nos ajudam a pensar sobre o mundo. Que conteúdos são esses? De história, de geografia, de antropologia, de sociologia, de economia. Tudo isso é preciso estar na escola desde o berçário, tá? E se a gente está falando aqui da EJA, então, é muito mais importante que estejam lá, porque esses trabalhadores que estão na escola tiveram seu direito negado lá na sua idade de escolaridade. Então, se a gente pensa nos trabalhadores, esse público da EJA, quais são os conteúdos alfabetizadores, né? Primeiro, que os façam reconhecer enquanto sujeitos que produzem cultura, que com seu trabalho movem o mundo, mas que, né, não usufruem dessa riqueza que eles produzem. Eles não usufruem, os trabalhadores, a nossa grande massa trabalhadora não usufrui da riqueza que ele produz, né? Então, isso é um conteúdo alfabetizador, emancipador. Tá? E todas essas outras questões que a gente trouxe aqui. Mas também precisamos... Paulo Freire nos ensina que ensinar é aprender. Porque muitas vezes esses trabalhadores e essas trabalhadoras chegam nas salas de aula com conhecimentos que nós precisamos aprender. Né? Toda essa tradição ancestral, tudo isso está lá. A gente, com a nossa experiência, passa batido, nem sei, eu não sei de nada. Muitas vezes eu não sei diferenciar o coentro isso eu até sei porque eu não gosto de coentro, o coentro da salsa, eu sei porque eu não gosto de coentro, mas muitas vezes a gente não consegue distinguir uma folha da outra, uma árvore da outra, né? A gente não consegue, mas esses saberes estão entre nós, estão sendo apropriados pelos grandes laboratórios. E muitas vezes são os nossos estudantes que podem nos ensinar. Esses são os conteúdos, não são conteúdos menores. Fecho a minha fala só lembrando disso. Esses conteúdos, quando invadem a sala de aula cresce. A sala de aula realmente vira um espaço de circulação de conhecimento emancipatório.
são esses. E olha só, eu estou dizendo aqui, mas eu aposto que eles estão lá circulando lá nas salas de aula, sendo apropriados, tendo experiências riquíssimas para contar que precisam aparecer, porque essas experiências exitosas que nos ensinam são o nosso alimento, né, para pensar uma educação emancipatória. Professora Maírce, quanta emoção! Sua fala é maravilhosa! Muito boa, é isso mesmo. E aí me faz pensar que na educação de jovens e adultos, na EJA, os conteúdos são os próprios estudantes e os próprios professores. É nesse diálogo, é nessa afetividade, é nessa amorosidade que a gente constrói aí todo um repertório acadêmico, digamos assim, né? Muito boa, muito boa, muito boa. Estou aqui arrepiada, estou aqui me emocionando. Flávia, mas tem alguma... eu confesso que eu também estou emocionada, viu? Uma fala magnífica, acho que é um professora. pouco do Paulo Freire, acho que ele vai entrando na gente assim, a convicção que a vida que ele se dedica a isso, eu acho que nos contamina, né? Nos contamina. É a contaminação do bem mesmo, né? E essa vivência de uma forma tão simples, é fácil fazer com esse olhar, né? A gente tira um peso, né, do ser professor para trazer uma aprendizagem significativa, algo real, né, para os nossos estudantes, ainda mais da EJA, né, que é um setor de luta histórico aí, vem de anos e anos. Estou aqui encantadíssima. Professora Andréia, professora Flávia, tem alguma consideração? Então, Érica, assim, a fala de Maírce, né, me traz aqui um desafio, né? Acho que um desafio que todos nós, professores, independente do nível e modalidade de ensino em que estejamos atuando, temos nesse contexto da pandemia, né? E acho que esse desafio é refletir sobre a organização dos conteúdos a partir do que vivemos. Se não somos os mesmos entre a hora do almoço e a hora do café da tarde, né? Porque estamos sempre nos refazendo, não temos como ser os mesmos depois dessa pandemia, desse enfrentamento que tivemos de mais de 600 mil vidas brasileiras perdidas, isso sem contar os números pelo mundo, né? E 600 mil vidas perdidas, mais de 600 mil, não são as vidas na sua individualidade, são os amores, os afetos, os amigos, o contexto. Então, eu acho que um desafio que temos hoje na educação é refletir sobre a organização dos conteúdos. Desculpa. E aí voltamos à potência do diálogo, né? Paulo Freire nos deixa como um intenso legado que ler o mundo vem antes da leitura da palavra. Lemos o mundo para podermos ler a palavra mundo. E aí eu trago uma outra reflexão que ele faz em uma de suas obras. Para quem eu educo? Por que eu educo? O que eu quero proporcionar aos estudantes, quais escolhas? E aí, dentro do contexto de pensar a educação como um ato político. Político porque é feita de escolhas. A estrutura dos conteúdos, a organização do currículo, ela é feita de escolhas, ainda que tenhamos parâmetros, ainda que tenhamos diretrizes que norteiam, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, pensar em conteúdos alfabetizadores, em leitura e escrita, já deve se fazer, né, sem querer dar receita, mas dentro de um entendimento, nessa articulação que a gente está falando aqui há algum tempo, de saberes do senso comum que se articulam a saberes científicos e se tecem juntos. Não é possível uma construção sem a outra, né? E aí Maírce traz os exemplos das plantas medicinais que eu já tinha trazido numa fala anterior. São os saberes do senso comum e os saberes científicos, não só pelo viés de plantas medicinais, mas para tudo, né?
Paulo Freire traz muito presente a questão da cultura em relação com a natureza. E aí, se me permite, para além das obras de Paulo Freire, que podem ser baixadas hoje, né, boa parte delas gratuitamente, o que significa uma democratização do acesso à leitura e a potência e necessidade do estudo, como Flávia colocou anteriormente, o Carlos Rodrigues Brandão, que é um antropólogo, um educador fantástico, né, que nos traz muitas formas de aprender e dialogar sobre a educação popular. O Carlos Rodrigues Brandão tem boa parte de sua produção num site que se chama A Partilha da Vida. E lá podem ser baixados muitos textos, muitos materiais maravilhosos para estudo, né? E tanto Paulo Freire como ele tecem esse diálogo da cultura como aquilo que o ser humano faz, produz, que é resultado do seu trabalho. Nossos estudantes da EJA, sobretudo, estão produzindo cultura cotidianamente, né? E é uma forma de comunicar, né? É uma forma de transcender, é uma forma de compartilhar saberes. Paulo Freire considerava o aprendizado da escrita e da leitura como chave para a pessoa não alfabetizada se inserir no mundo da leitura e da escrita, ou seja, da comunicação, né? De outras formas e potências de estruturação do diálogo. E aí eu penso que um caminho é um caminho de mudança, né? Essa relação do ser humano no mundo. Então, para finalizar essa minha fala, eu destaco que, para mim, numa perspectiva de educação emancipadora, de alfabetização emancipadora, de letramento, né, é essencial valorizar os diferentes saberes e considerarmos que todos, estudantes, professores, funcionários da escola, estamos aprendendo ao longo da vida porque somente nós, seres humanos, temos essa possibilidade de aprender de uma forma consciente, né? Temos essa potencialidade de aprender sempre. Então, eu lembro aqui da humildade que precisamos ter para valorizar o saber de outras pessoas, né? Como eu aprendo numa sala de aula com um trabalhador da construção civil? Sim, nesse sentido, eu gostaria de destacar uma deliberação agora do Conselho Municipal, número 49, né, do dia 26 de outubro, publicada no DO do dia 28, que convalida as orientações curriculares para a EJA Rio, elaborada por professores da EJA do Rio de Janeiro, da SME. Então, nesse sentido, para a gente estar pensando os conteúdos destacados aí pela professora Maírce e pela professora Andréia, nessa ressignificação não só do mundo, para pensar, né, nesse momento em que a gente vive e todas as implicações que a pandemia trouxe para a escola, para esse fazer e refazer docente, não só dos adultos trabalhadores, mas também dos nossos adolescentes, que compõem a educação de jovens e adultos. Então, temos aí uma grande conquista, né, nesse sentido. Essa conquista, Flávia, foi realmente uma vitória que nós comemoramos, né, na GEJA, com os nossos professores, nossos acompanhantes, todos envolvidos nesse processo. Eu participei de 2010, das primeiras orientações, e aí passar por essa situação do Conselho Municipal de Educação validar as novas orientações através de eixo, que é uma luta que a gente acredita nesse processo, né, educacional, foi, assim, maravilhoso. Refletir sobre esse caminho de mudança, né, que precisa estar posto na educação e no entendimento de que educação, cultura, saberes do senso comum, saberes científicos se constituem em articulação, né? Então, eu destaco que, para mim, numa perspectiva de educação emancipadora, é essencial valorizar os diferentes saberes e considerar que todos nós, sejamos professores, estudantes, funcionários de escola, enfim, todos nós, seres humanos,
aprendemos ao longo da vida, porque somente nós temos essa capacidade da tomada de consciência crítica do mundo e de aprender, se apropriar e reconstruir e transformar a partir dos nossos aprendizados, dos nossos aprenderes, né? Então, eu quero destacar essa potencialidade que precisa ser valorizada de aprender sempre. Do lugar de professores e professoras, eu acredito que precisamos ter essa humildade, né? E aí, assim, não são poucos os exemplos de como nós aprendemos com os trabalhadores da construção civil que chegam à nossa sala, que têm a matemática da vida. Eles precisam saber quanto de tinta precisa, quanto de cimento precisa, quanto de ladrilho precisa para construir uma casa, para construir um prédio, né? Onde muitas vezes eles não são chamados a entrar, né? E aí, assim, me dá emoção, né? Lembrar da música que traz essa reflexão, né? O cidadão. Então, a gente precisa ter essa humildade, a gente precisa saber, como o Maír também colocou, que nós temos muito a aprender com nossos alunos, estudantes da educação de jovens e adultos. Perfeito, obrigada, professora Andréia. E eu vou caminhando aí para outra pergunta ainda relacionada aos centros de estudos, né? Falando ainda sobre os centros de estudos na EJA, sabemos que todos eles perpassam por 3 dimensões, né? A avaliação permanente, o planejamento e a formação continuada, que a gente vem discutindo aqui em várias falas, já apareceu essa questão. Como as experiências de vocês podem ajudar a pensarmos a articulação dessas dimensões do CE com todos os professores nas escolas? Quem gostaria de começar? Andréia? Pode ser. Então, me lembra, né, a tua provocação me traz a reflexão, a potência de liderança que o professor orientador e a professora orientadora precisa ter, né? O professor orientadora dentro da consciência de que sua função é pedagógica, é de assessoria de professores e das turmas, como eu falei anteriormente, né? É preciso ter a percepção da função articuladora, né, do PEJA ao projeto político-pedagógico da escola, e isso está nos documentos que norteiam o papel do professor orientador da Secretaria Municipal de Educação, né? Então, pensar essa atribuição do PO, vou chamar assim, nas perspectivas de avaliação, planejamento, formação docente continuada, eu considero que seja considerar esse papel de articulação, o papel de orientador, como está no próprio nome aí da função, ou seja, aquele que contribui para a condução dos caminhos para a escola, ser uma escola que se proponha ser uma escola asas, como diz Rubem Alves, e não uma escola gaiola, né? Uma escola que tenha humildade, tenha afeto, tenha sensibilidade em lidar com as diferenças que nos constituem como seres humanos e que constitui a modalidade EJA, com tantos saberes diferenciados e que se complementam, né? E entender que o potencial de formação, de formador que está posto para o PO possibilita desenvolver provocações, vou usar esse termo, junto aos professores, no sentido de buscar que cada professor, dentro de sua sala de aula, possa perceber cada vez mais a avaliação como um processo. A avaliação na educação de jovens e adultos, acho que mais do que
do que tudo, ela precisa ser entendida como um processo. Não é reprovar e aprovar. Reprovação e aprovação, né? Os nossos estudantes da EJA certamente têm muitas histórias para contar. Então, a EJA, a sala de aula da EJA, a escola da EJA precisa ser esse local, esse espaço, esse lugar do acolhimento. E a formação docente, eu creio, ela é um espaço de valorizar e de produzir, de construir, produção no sentido da construção de reflexões, que eu, como professora, possa olhar para a minha prática, refletir sobre a minha prática e buscar transformar, buscar rever o meu planejamento, buscar que o planejamento feito com que eu possa chegar na sala de aula, ele precisa ter a flexibilidade e a perspectiva do acolhimento para o que acontece naquele momento, o que pode surgir naquele contexto, né? E nós precisamos ter esse olhar, essa flexibilidade, não só na EJA, na alfabetização com crianças, na educação infantil também. O planejamento ele precisa ser um norte, não uma amarra, né? E esses aspectos são aspectos que, como no PEJA, há uma valorização do espaço dos centros de estudos, um respeito a esse espaço, e esse espaço efetivamente pensado para estudo. Então, eu entendo que há uma potência aí de possibilidades de articulação de estudo, de discussão sobre essas temáticas dentro desses espaços, com a liderança das professoras orientadoras, no sentido de construir um trabalho mais potente, mais inclusivo, mais em diálogo com o que é efetivamente significativo para os nossos estudantes da EJA, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, que tiveram tanto esse direito, tantas experiências, que trazem experiências de direitos à educação negados. Então, eu volto à palavra humildade, eu volto ao afeto, volto ao diálogo e à esperança de que possamos, não a esperança, como Paulo Freire nos ensina, do esperar parado, mas a esperança do fazer, né? Que possamos, diante imbuídos desse sentimento da esperança que faz, que não fica esperando, né, parado, que possamos transformar as escolas de EJA em cada canto da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, no sentido de que as nossas práticas, os nossos olhares sobre as avaliações e antes disso, vou dizer assim, dos nossos processos formativos possam ser potência para termos homens e mulheres, cidadãos, cidadãs, que interajam de uma outra forma e percebam, né? E tragam-se as perspectivas dos direitos humanos que todos temos na vida em sociedade. Perfeito, professora Andréia. E que os nossos centros de estudos tenham espaço para todos esses debates calorosos, para que leve essa sensibilidade para todos os professores da EJA. Professora Flávia, queria completar com alguma consideração? Palavra com você. E aí, nesse sentido, né, eu enfatizo não só a questão de olhar para a pluralidade dos alunos, mas também nesse acolhimento, olhar para esse professor, né? E aí, pensar nesse processo de avaliação e de planejamento permanente, né? A avaliação como processo, como a Andréia bem destacou, não para categorizar, para medir, mas para a gente refazer as nossas ações, repensar em tudo que está implicado ali, né, no dia a dia e no fazer do cotidiano. Então, é nesse sentido que eu destaco também, né, o olhar, a escuta ativa e sensível do professor orientador, não só para os alunos, mas para os professores também, né? Ele como um elemento de ligação entre comunidade escolar, gestores e todos os outros elementos envolvidos.
Perfeito, professora Flávia. Professora Maírce, alguma colocação, alguma consideração? Primeiro eu queria, foi muito legal quando Flávia entrou com a questão da deliberação, que ela estava aberta aqui no meu telefone para dar parabéns, né? Porque realmente a deliberação está linda, né? Está muito bacana, e ela representa uma conquista importantíssima, né? Como eu destacaria também essa questão do centro de estudo, né? Como uma velha militante que vem pedindo tempo e espaço na escola para estudar, essa questão do centro de estudo é uma grande conquista que não pode ser perdida, né? Que infelizmente a gente só vê garantida nas universidades, né? Ou nas escolas de aplicação, que quando se trata da escola básica comum, o tempo de estudo, né? A escola pública comum, lamentavelmente a gente continua vendo como esse espaço continua não sendo valorizado, como não sendo garantido, né, como um direito de estudar, de pensar sobre a sua prática, né? E aí, quando você está falando de avaliação, planejamento e formação permanente, a gente olha como essas coisas já são intrínsecas, né? Se você pensa a avaliação na perspectiva que vocês trouxeram aqui, se reconhece o planejamento como essa necessidade de direção e não de engessamento, isso já reflete também numa formação, né? Que formação que a gente precisa, que vai acontecendo no cotidiano, quando você se debruça para pensar que a avaliação pode ser investigativa, pode ser no sentido de que por onde que eu estou andando, que respostas que meu estudante está trazendo para mim, né? E que fazem com que eu mude o meu planejamento, replaneje, né? Porque o planejamento é um ponto de partida, né? Eu preciso pensar. Quando vocês me mandam duas perguntas para responder aqui, minimamente eu vou ter que estar traçando no meu repertório por onde que eu vou caminhar nessas respostas, embora eu abandone quando eu chego na prática. Eu abandono, mas não abandono, porque alguns elementos vão ficando lá. Então, o que eu fiquei pensando? Que pensar em avaliação e planejamento na perspectiva que tanto Flávia quanto a Andréia trouxe aqui, implica numa formação permanente, né? E eu só queria também falar um pouquinho mais dessa relação ensinar, aprender e teoria prática, né? E lembrando do Brandão, né? O Brandão recentemente ele fez a abertura da ANPED, né? Na nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, e um educador de 80 e tantos anos, né? Trouxe o seu texto escrito, né? Maravilhoso, né? Ele trouxe lá, ele falou durante uma hora, falou, vou tomar conta para não passar do tempo, porque a gente tem muito mais que falar, e como ele vai trazendo, como é uma... Brandão é uma biblioteca viva, né? Como dizia os africanos, né? Que cada ancião que vai embora leva uma biblioteca, né? E Brandão ele personifica essa biblioteca, né? Quando ele vai contando, refletindo, trazendo as suas reflexões sobre tudo que ele foi construindo ao longo da vida dele. E aí essa questão do ensinar a aprender está junto, né? É isso mesmo, né? Reconhecer que nós somos a espécie humana, é aquela que é a única que desenvolveu a questão da capacidade de ensinar, entendendo que não se ensina sem aprender. Essa que é a grande lógica do Paulo Freire, né? É impossível ensinar sem aprender. E aí eu vou contar só uma historinha, porque eu estou sentindo falta de contar histórias nessa mesa, né? Pode contar histórias, professora Maírce. Pode contar as histórias. Então é uma história que não foi vivida por mim, porque aí valoriza a questão das narrativas e mostram como ouvir as narrativas, como compartilhar as experiências nos forma quem conta e forma quem ouve. Essa história é de uma professora hoje da universidade reconhecida no campo da EJA, que é a Ana Paula. O sobrenome vai me perder, porque aí é demais. Ana Paula Moura?
Abreu Moura. Abreu Moura, é isso. Abreu Moura. É uma história da professora Abreu Moura. Na época ela só Abreu, ainda não tinha casado, né? Ela ainda ela é solteira, que eu sei que é uma referência na educação da EJA, né? E muito me orgulha, em algum momento, a minha história de formadora ter sido atravessada pela história da Ana Paula. Essa história tem mais de 20 anos, ela traz para a gente, na monografia dela de pós-graduação, a gente se encontra ela como uma estudante que já era professora, né, da EJA, trabalhando, e o projeto era na Constituição Civil. André que me provocou essa história, né? E a Ana Paula tinha acabado de sair da pedagogia da UERJ, concluiu pedagogia da UERJ e vai para o alfabetização, o curso de pós-graduação Lato Sensu, né? Alfabetização das crianças das classes populares, que acontecia na UF, coordenado pela Regina Leite Garcia, nossa grande mestra, nossa grande ancestral hoje, né? E eu fazia parte como mestranda ainda, eu era mestranda do grupo que compunha as professoras do curso e orgulhosamente participei até do último, há 2 anos atrás, né, desse curso que já está acho que na 10ª, não lembro mais o número da turma. E a Ana Paula trazia essa história, né? Como é que ela vai aprender a ensinar com aquele público que eram os trabalhadores de educação civil. Vocês estão fazendo assim porque vocês conhecem a história, mas deixa eu contar, eu ainda não contei. Aí ela vai trazer para a sala de aula a situação que quando ela estava lá discutindo com os seus estudantes, né, os seus trabalhadores, né, quais seriam os meios de comunicação, o seu senhor, que eu já não lembro o nome, mas que era um trabalhador da construção civil de 60 anos, não lembro tantos os detalhes, fala, professora, eu dou um meio de comunicação, é o lençol. E ela, oi? Como é que lençol pode ser meio de comunicação? Me explica isso, né? Ela para ouvir, né? Imagina, a gente foi aprendendo com a Ana Paula lá atrás. A Ana Paula aprendendo com o seu José, que não devia ser José, e a Ana Paula nos ensinando na turma de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Federal Fluminense. Mas me explica, como é que um lençol pode ser um meio de comunicação? É simples, professora. Trabalhando lá na roça... E aí, quando a minha mulher estendia o lençol lá no quintal, lá do roçado eu conseguia ver o lençol. E aí, ao ver o lençol, eu sabia que o almoço estava pronto. Eu voltava para casa para comer. Simples assim, pessoal. Simples assim. Isso é Paulo Freire puro. Eu lembro da Ana Paula contando essa história na sala de aula. Eu não estou brincando. Esse curso pós-graduação deve ter sido em 93, ela devia ser da turma de 93, 94. Quase 20 anos. Eu sei que a Ana Paula conta isso na monografia dela, a linda monografia dela de pós-graduação, que eu tive o orgulho e a honra de orientar, e essa história já deve ter ido muito mais adiante, né? Dado o espaço que a Ana Paula ocupa hoje. Mas olha, essa história, e aí a gente está falando de narrativa. Essa história virou minha, essa história me atravessa, essa história mostra para a gente que essa questão de ouvir os alunos e construir conteúdos emancipadores é muito mais fácil e muito mais simples. Não é simples porque a gente tem que se despir de um arcabouço aplicativo, tecnicista, teórico e metodológico que nos atravessa a vida inteira e que muitas vezes nos impede de vir de andar e caminhar. Mas lembrar dessa história aqui é uma grande homenagem, né, a todas as professoras da EJA e ao nosso próprio processo formativo, porque ali eu aprendi. Né? Eu estava aprendendo nessa perspectiva freiriana, que para ensinar a gente tem que aprender. Quem não aprende, não ensina. Né? Isso é uma grande lição freiriana.
Maravilhosa! Obrigada a vocês por permitir compartilhar essa história de novo e fazer essa grande homenagem ao nosso próprio processo formativo. Obrigada a você, professora Maírce, por lembrar e fazer todas essas conexões muito pertinentes para o nosso assunto aqui de hoje, né? É muita emoção, realmente. Vou colocar mais uma pitadinha, mais uma perguntinha. Considerando tudo que a gente tem conversado, né, até aqui, eu percebo que ser PO, essa professora orientadora, ela precisa de uma formação específica. O que vocês percebem como fundamental no desempenho dessa função de professor ou professora orientador, orientadora? E o que vocês consideram fundamental na formação dos professores para exercerem essa função e para serem articuladores de uma educação emancipadora? A gente já acabou falando um pouquinho, né? Mas para a gente amarrar esse nosso encontro, que já está se encaminhando para o final, como que vocês conseguem perceber esse processo tão grandioso, tão magnífico? Quem gostaria de começar? Eu quero dar um tempinho para poder me recuperar aqui, tá? Professora Flávia, professora Andréia. Posso ir. Só para pegar o gancho aí com a professora Maírce, eu fui aluna da professora Ana Paula Moura no CESPEB, na formação em EJA, né? Então, para pensar no PO e nessa formação, eu acho que a gente vive um momento de muitos desafios, de muita desigualdade, né? E do processo de exclusão. Então, a gente precisa estar pensando essa educação como direito, essas singularidades e particularidades de toda a modalidade, nas suas implicações para o processo ensino-aprendizagem, mas também do olhar para a vida, para uma educação humanizadora, né, emancipadora, libertária, crítica. Eu destaco a formação e destaco também a questão da sensibilidade, pensando na equidade, pensando na inclusão, na diversidade. A gente precisa atentar para o outro, né? Acho que a pandemia ela trouxe isso de uma forma bem evidenciada. Hoje você usa máscara não só para o cuidado com você, mas você também revela o cuidado e a preocupação com o outro. Então, nesse fazer, saber, ser, que eu destaco esse olhar humano e a formação. Muito bem, professora Flávia. Professora Andréia, sua consideração? Então, eu acho que é fundamental conhecer a educação de jovens e adultos. E são vários os caminhos e as possibilidades para conhecer. Eu lembro de um tempo em que a gente dizia assim, não tem muita publicação sobre EJA, não tem muito material, né? Assim, é um tempo um pouquinho mais antigo, mas eu tenho essa memória. Mas hoje a gente tem uma significativa produção no campo da EJA e muitas produções que tecem a prática, como, por exemplo, a monografia de pós-graduação da Ana, né? E aí, Maírce, só abrindo um parêntese, Ana Paula também atravessa os meus percursos formativos, porque, por ocasião da minha monografia de graduação na UERJ, eu fui pesquisar no projeto que ela trabalhava de alfabetização de trabalhadores da construção civil e fui a uma sala. E a sala foi a sala de Ana Paula. Eu lembro de outra sala com ela. Então, eu fiz o trabalho de campo da minha monografia de graduação com Ana Paula, acompanhando Ana Paula na docência nesse projeto, que era um projeto do SESI, né, do Sinduscom, do Sindicato da Indústria da Construção Civil. E muitas dessas histórias, assim, eu assistia e ficava assim, gente, que maravilha, né? E fui me tomando
tomando consciência do quanto a gente aprende com os estudantes. Então, um outro aspecto na formação dos POs e na formação docente é reafirmar essa humildade que precisamos ter e essa consciência de que aprendemos com os nossos estudantes. E se pensamos numa perspectiva freiriana, o aprender é troca, é compartilhamento de saberes. Então, se eu não sei mais do que o meu estudante, seja ele jovem, adulto, idoso ou criança, eu sei, ele também sabe, nós compartilhamos os saberes e tecemos os conhecimentos. É claro que eu tenho uma atribuição que é inerente ao ser professor. Eu preciso ser mediação, fazer mediação, ser mediadora desse processo, né? Então, assim, fundamentalmente conhecer a EJA. E a gente já sabe que hoje tem aí um leque de possibilidades de material de estudo, de materiais que nos permitem refletir a EJA, ainda que não falem diretamente da EJA, que não abordem diretamente a EJA. Um outro aspecto que eu destaco é ter um olhar crítico para o contexto societário, para a nossa sociedade. Ter um olhar crítico para o contexto educacional e para a necessidade da educação para pessoas jovens e adultas no Brasil. É uma necessidade. Nós ainda temos adultos, jovens, idosos para serem alfabetizados. E EJA não pode parar na alfabetização. É aprender ao longo da vida. É proporcionar o caminhar por todas as etapas da escolaridade que são legalmente asseguradas. O direito público subjetivo à educação é para todas as pessoas. Logo, é para os estudantes que precisam da oferta da modalidade EJA, e eu não tenho dúvidas que o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tem o PES de PEJA. Vou trabalhar com essas duas nomenclaturas justamente para demarcar a transição e o processo de construção como uma política para as pessoas jovens e adultos. O que temos na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro é uma oferta de política pública que é referência. Eu analiso o PEJA como uma referência para o Brasil. E é muito bacana saber que eu pude contribuir diretamente, né, no PEJA e com o PEJA, né, eu acho que os meus 10 últimos anos na rede municipal de educação, né? Então, foi isso, de 2003 a 2013, quando eu deixei a rede de educação, mas eu sempre digo que eu deixei a rede municipal como espaço de trabalho, né? Mas a rede municipal não me deixou, porque para mim é um espaço formativo. E aí esse é o outro ponto que eu quero pensar. A rede municipal como um espaço de formação para nós que fomos ou somos, né? No meu caso, que fui professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né? E por último, e de extrema importância, o compromisso com as classes populares. É um trabalho com as classes populares que desenvolvemos, que estão acessando novamente o espaço escolar. E a imensa maioria dos estudantes que chegam à educação de jovens e adultos passaram por trajetórias escolares anteriores, né? Então, é um retorno. Então, a gente precisa pensar esse espaço formativo com esse olhar. Quem é o estudante da educação de jovens e adultos na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro? É, em sua maioria, formado por pessoas que passaram pela escola na infância ou na adolescência. Então, isso é um diferencial, isso constitui um lugar.
E a formação de POs e a formação dos professores da rede precisa considerar de uma forma sensível essa realidade. A escola da EJA precisa ser a escola do sucesso, a escola para a vida. Para além de ser, como sabemos que é, sobretudo no PEJA1, o espaço da socialização. E aí eu vou terminar minha fala lembrando dos compartilhamentos, da empada, do bolo, do chazinho, do suco, não é? Nós que vivemos essa realidade, sabemos o quanto essas memórias afetivas permanecem. E tudo isso é formação. A gente precisa ter o olhar sensível de nos deixar caminhar por essas tantas veredas, tantas estradas formativas. Obrigada. Perfeito, professora Andréia. Estou aqui toda arrepiada. Me fez lembrar das minhas alunas também, né, de comunidades, e de que elas ficavam tão preocupadas desses lanchinhos, né, do bolo, às vezes da janta. Professora, você está dando aula de manhã, de tarde, de noite. Eu trouxe uma jantinha especial para você. É um carinho, uma sensibilidade, assim, que a gente não consegue descrever, não é verdade? É muito bom. Professora Maír, você tem alguma contribuição? Ou podemos encaminhar para o final? Pode encaminhar, porque aí a gente faz a fala final, tá bom? Tá ótimo. Então, eu pego a palavra novamente. Professoras Flávia Cota, Andréia Fernandes, professora Maírce Araújo. Foi um prazer estar aqui com vocês, dialogar com vocês. Obrigada pela participação. Deixo agora o finalzinho, se vocês querem fazer as considerações finais, para a gente estar encerrando esse momento grandioso. Posso? Pode, Flávia. E aí, EJA é pertencimento, é luta, é resistência, nas palavras de Freire, né, impregnar de sentidos o que fazemos a cada instante. Gostaria de agradecer à secretaria, à GEJA, a você, Érica, a professora Maírce, a Andréia, por esse momento tão precioso e tão potente. Muito obrigada. Obrigada, professora Flávia. Professora Andréia, professora Maírce. Eu quero agradecer também, claro que eu quero agradecer essas 2 horas que passaram como se fosse 5 minutos, né? Desse papo tão agradável e essa oportunidade, né, gente, da gente estar mais uma vez comungando da nossa luta por uma educação de qualidade, por uma educação que de fato ajude a mudar o mundo, né? Porque a gente lembra que Paulo Freire dizia que a educação não muda o mundo, o que muda o mundo são as pessoas, né? E são com as pessoas que a gente está aqui conversando, com as pessoas que a gente pode estar fazendo esse cordão, né? Falta as palavras, né? São com as pessoas comprometidas que a gente pode fazer esse grande cordão, essa grande aliança, né? Por estar pensando uma sociedade que seja diferente da sociedade que a gente vive hoje, né? Paulo Freire diz que a gente precisa fazer uma educação que seja para a libertação do homem e não uma educação que seja como mais um instrumento de dominação. Então, se a gente está aqui falando da EJA, né, que é esse espaço da educação limite, da situação limite, né, porque é um espaço de educação para aqueles a quem os seus direitos foram negados, mas são sujeitos persistentes, né? Isso a gente tem que lembrar também, né? Eles tiveram seus direitos negados, mas não aceitaram que esses direitos fossem negados. Eles voltam, eles retornam, eles insistem, eles batem na porta, eles nos incomodam. Então, o mínimo que a gente precisa é aprender com eles como é que a gente constrói esse grande cordão, né? Esse cordão que seja um cordão pela libertação, por uma educação que os reconheça e as reconheça, os trabalhadores, jovens e adultos, como sujeitos que têm
direito, força, coragem e sabedoria para mudar o mundo. E que se a gente realmente está comprometido com essa transformação, somos nós que precisamos deles e delas, né? Eu acho que a gente tem que ter essa clareza, né? Somos nós que precisamos ouvi-los, entendê-los, escutá-los, né? Nós precisamos dessa empatia, sem a qual a amorosidade não existe, né? Porque a amorosidade freiriana não é uma amorosidade de ficar com pena, que subalterniza, que coloca em segunda categoria. É a amorosidade que reconhece no outro uma capacidade de luta que muitas vezes a gente nem consegue distinguir tanto na gente. Então eu agradeço demais essa belíssima conversa, né? Conhecer Flávia, né? Reencontrar a Andréia e reencontrar muitas histórias que vai ficando na nossa formação e também te conhecer, Érica, agradecendo bastante esse convite e agradecendo também o Daniel, né, que é esse professor da EJA, né, que vai me inspirando, né? A gente tem uma aliança, já é uma aliança de alguns anos, né, e que foi a pessoa que me trouxe para cá, tá? Então, eu agradeço essa mesa e as aprendizagens que a gente vai levando, né? Essa formação nova que a gente vai acrescentando, né? A nosso saber fazer de professora pesquisadora, né? De forma de professores, tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Perdemos, infelizmente, a conexão com a nossa professora Andréia. Não sei se ela ainda vai voltar nesse finalzinho, mas deixo aqui meu obrigada. Professoras, todas vocês, né, Andréia, Flávia, professora Maírce, a você também que nos assiste, obrigada por estar conosco. Curta o nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal e siga a EJA Rio no Instagram, @EJARioSME, tudo em caixa alta. Agradeço também à Secretaria Municipal de Educação, a Subsecretaria de Ensino, a Coordenadoria de Ensino Fundamental e não poderia esquecer a Gerência de Educação de Jovens e Adultos, a Escola de Formação Paulo Freire, a Multirio e a toda a EJA Rio. E convido você a nos acompanhar amanhã na nossa mesa da terceira semana da Educação de Jovens e Adultos da EJA Rio, nesse mesmo horário e nos mesmos canais, com o tema Pensar uma Educação Emancipadora dos Corpos na EJA. Não perca! Até a próxima!